Conversa de Política, com Bernardo Melo Franco. Muito bom dia para você, Bernardo. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Bernardo. Bernardo, me ajuda aqui. O governo perdeu a guerra ou só perdeu uma batalha do voto impresso? Olha, Milton, isso a gente vai ter que ver para frente conforme o presidente Bolsonaro reage a essa derrota. Mas o fato é que ele perdeu a principal batalha, a batalha que realmente importava. Porque com a rejeição dessa PEC pelo plenário da Câmara, o assunto está, no âmbito legislativo pelo menos, sepultado. Ou seja, não tem volta, não há mais possibilidade de aprovação da volta do voto impresso a tempo para as eleições de 2022. O regimento da Câmara, as regras da Constituição, proíbem que a mesma proposta seja analisada duas vezes na mesma legislatura. E para que a regra valesse no ano que vem, era preciso que ela fosse aprovada até outubro desse ano, ou seja, um ano antes da eleição de 2022. Então, o saldo dessa votação de ontem é que não haverá voto impresso de 2022. Isso não impede, claro, que o presidente Bolsonaro retome a sua pregação pelo voto impresso, contra a urna eletrônica, contra a justiça eleitoral. Aliás, isso eu diria, Milton, que é até muito provável. Mas o fato é que ele foi derrotado e que esse tema não vai mais sair do gogó do presidente. Não vai ter consequência prática, pelo menos não na eleição do ano que vem, que era a eleição que ele queria tumultuar com esse retorno do voto impresso. Quando eu lhe pergunto isso sobre batalhas e guerras, eu levo muito em consideração também o placar dessa votação. Porque eu fico vendo, tentando imaginar o que o presidente já vai dizer na live de quinta-feira. Que o voto impresso venceu com 229 votos contra 218. Apenas aquela regra lá da política que impede que ele avance. Não teve voto demais para o voto impresso? Olha, Milton, teve voto de menos para quem queria aprovar, mas teve voto de mais se a gente ouvir, pegar, analisar as projeções que eram feitas dentro do Congresso. Opa! No, Bernardo, para aí, Bernardo, tivemos problema no contato com você. Eu estou até com a sua imagem aqui na minha tela, mas eu não estou ouvindo absolutamente nada do que você está falando, Bernardo. Espera aí, ó. Vou fazendo um sinal para o Bernardo aqui, porque ele não está nos ouvindo, né? Isso, ó, estou fazendo sinal. Agora ele me viu aqui, que ele está falando, mas não está sendo ouvido. Mas agora, ó, com sinal de ok, Bernardo, é sinal de que você está me ouvindo, certo? Estou te ouvindo. Agora sim, então vamos tá lá. Bom. Quando eu fiz a pergunta para você do placar, você começou a explicar, o seu som saiu do ar aí. Então vamos lá, começa de novo aí sobre essa questão da votação. 229 a favor, 218 contra o voto impresso, mas precisava para aprovar 308 votos. Pois é, Milton, porque isso era uma mudança na Constituição. E para mudar a Constituição, você precisa de 3/5 do plenário da Câmara, precisa de 308 votos. O governo teve muito voto? Teve, mas não chegou nem perto desse número necessário para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, nesse sentido, foi sim uma derrota acachapante, especialmente se a gente considerar que o presidente moveu mundos e fundos para tentar levar essa agenda adiante. Ele fez ameaças, ele promoveu uma série de lives, as milícias virtuais perseguiram os deputados, tanto os da base quanto os da oposição, e principalmente, Milton, ontem de manhã, o presidente da República botou tanques na rua, tanques blindados, desfilando pela esplanada dos ministérios, passando em frente ao Congresso Nacional, num claro sinal de intimidação, uma tentativa de constranger os deputados a fazerem a vontade do presidente, vontade que, pelo visto, é compartilhada por segmentos importantes das Forças Armadas, que estão emprestando o prestígio e as armas das instituições para essa agenda golpista do presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, é importante a gente não brigar com os fatos e reconhecer que foi uma derrota acachapante para o governo. Passou longe dos 308 votos. Claro, foi mais até do que muita gente esperava. Tinha gente ontem de manhã que falava em 150 votos a favor do governo. Foram 229.
Mas isso indica mais, Milton, um esforço para que a derrota não fosse tão desmoralizante do que, de fato, que o presidente tivesse alguma chance de aprovar essa questão no plenário da Câmara. O recado que o Congresso dá para ele, Milton, é o seguinte: o Bolsonaro pode ter maioria circunstancial para aprovar projetos que interessem também ao Congresso. Por exemplo, o caso das privatizações, caso de reformas econômicas, como foi a reforma da Previdência, e caso até de maldades, como o desmonte da legislação ambiental, como propostas que ferem direitos de minorias, direitos dos índios. Agora, para atentar contra a democracia, para jogar contra o sistema eleitoral, contra as regras da eleição, para isso o presidente não tem maioria. E ficou claro, inclusive, Milton, que nem o Centrão está disposto a abraçar essas bandeiras autoritárias do presidente. Porque se a gente olhar o painel de votação por partido, partidos como o PP, que é o partido do Arthur Lira e que é o partido do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, não chegaram a dar nem a maioria dos seus próprios votos a favor da volta do voto impresso. Então o presidente ficou ali com aquele núcleo mais fiel ideologicamente a ele, que são os deputados do PSL, do Republicanos, do PSC, mas nos outros partidos teve muita dificuldade de ir à frente. Tá certo. Muito obrigado, Bernardo. Vamos aguardar. Ficou feio para as Forças Armadas, né? Ficou, Milton. Ficou feio para as Forças Armadas e ficou feio para a imagem do Brasil. Eu dizia isso na segunda-feira, no Ponto Final CBN. Esse teatro que a gente viu ontem, esse teatro de guerra, essa encenação bélica na esplanada dos ministérios, ela é duplamente desmoralizante. De um lado, para as Forças Armadas, que estão ali emprestando o seu prestígio, a sua imagem, a um projeto autoritário, personalista do presidente Bolsonaro. Milton, defender voto impresso a essa altura do campeonato, em 2021, é que nem você defender a volta do cartão de crédito com carbono, é você defender o orelhão com ficha. Quer dizer, não faz sentido, além da obsessão do presidente da República. E, por outro lado, é também desmoralizante para o país, porque fica a imagem para o exterior que o Brasil é uma republiqueta, ou como citou o jornal britânico The Guardian, uma república de bananas. Um país onde o governante, ao ser contrariado pelo Congresso, pelo Judiciário, ele simplesmente bota a tropa na rua, faz a sua vontade de valer pela força das armas. Felizmente, isso não aconteceu ontem. O governo teve mais votos do que se esperava, mas não teve nem perto dos votos suficientes para mexer na Constituição e para ressuscitar o atraso do voto impresso. Milton, importante a gente ter em mente, o objetivo do Bolsonaro não era só aprovar a volta do voto impresso, era especialmente tumultuar a eleição de 2022. Então vamos ver qual vai ser o truque que ele vai tirar da cartola daqui para frente para tentar ressuscitar essa sua agenda até lá. Muito obrigado, Bernardo. Uma boa quarta-feira para você. Até mais. Boa quarta, bom dia a todos.